Livro de Êxodo, capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, de um lado 2 e do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas dos lados da arca para levar a arca, e fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as suas extremidades e o propiciatório, num querubim e uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas para cima, cobrindo com as asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira com cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos quatro cantos, que estavam aos seus quatro pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. Fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as 2 colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com o que se havia de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, obra batida. Fez este castiçal a seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíram dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos de modas de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas ao mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outra 2 canas. Assim se fez para 6 canas que saíram dele. E as suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de outro côvado a sua largura, quadrado, e de outro côvado a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta
e as suas paredes ao redor, e as suas pontas fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. E assim finalizamos o capítulo 37. Aqui foi falado sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre a mesa, o castiçal, que foram componentes colocados ali na arca, no tabernáculo, né? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida.